Escolhido, você não estava sendo caçado. Você era a armadilha. Aqueles que planejaram o seu sacrifício, aqueles que pensaram que você era a presa fácil para alimentar uma linhagem de trevas moribunda, cometeram o erro mais catastrófico de suas existências. Olhe bem para trás. O momento em que eles moveram a primeira peça contra você não resultou em sua queda, mas sim no colapso de todo o império deles. Eles queriam roubar sua luz para sobreviver. Mas você, na verdade, era o gatilho da justiça divina, esperando para ser ativado. Eles te escolheram, a alma mais pura e luminosa, acreditando que sua bondade era fraqueza. Mas o que eles viram como vulnerabilidade era, na verdade, sua proteção mais robusta. O ritual deles não te quebrou. Ele funcionou como um choque que ativou o fogo em sua alma, elevando sua frequência para um nível onde o mal simplesmente não pode coexistir. Você não foi resgatado. Você se tornou a força de resgate que desmantelou uma dinastia de predadores que agiam há gerações. A partir de agora, a missão é clara. Caminhe na sua nova autoridade, compreendendo que você é intocável e que o preço que pagaram por te escolher foi a anulação de todo o poder deles. A sua vitória está confirmada. Mas para que este decreto se torne realidade permanente e para selar energeticamente a sua ascensão, você precisa declarar sua autoridade ao universo. Curta este vídeo para que a frequência da justiça se espalhe. Ative o sininho para que nunca mais a escuridão te pegue de surpresa. E o mais importante de tudo, comente agora mesmo o número 11. Apenas 2 setes. Repito, comente 11 para selar este ciclo, firmar seu poder de escolhido e manifestar a certeza de que a escuridão que ousou te tocar agora paga o preço. Se você está pronto para selar o julgamento deles, declare o seu código de força, 11. Eles cometeram o erro fatal de analisar sua luz através das lentes da própria escuridão, pensando que o jogo começou quando eles confundiram sua bondade com fraqueza. Você tem uma natureza que busca ajudar, apoiar e elevar, e eles viram isso não como força, mas como uma porta aberta. Eles se reuniram nos bastidores como abutres planejando uma refeição fácil, acreditando que sua compaixão era uma vulnerabilidade a ser explorada. Eles não sabiam que essa mesma bondade é o motor da sua proteção divina. É o selo que marcou você como intocável pelas forças que eles representam. Você não é apenas uma pessoa boa. Você é uma força de restauração que o universo protege ferozmente. O plano deles desmoronou não por causa da sua astúcia, mas por causa da sua essência. Sua frequência espiritual simplesmente era incompatível com a fraude que eles tentaram instalar em sua vida. Cada interação forçada, cada tentativa de sedução ou isolamento, na verdade, serviu apenas para ativar seu sistema de defesa interior. Você sentiu o cheiro da intenção errada, percebeu o desvio de energia porque seu corpo e espírito são detectores de verdade. Quando eles tentaram ativar o ritual, não roubaram sua força. Eles tropeçaram em um campo minado que só explodiu contra eles. Você não precisou lutar, porque sua simples presença bastou para revelar e incinerar toda a trama. Sua soberania nunca esteve em risco, apenas a ilusão deles de controle. Eles pensaram que estavam caçando, mas você era a isca divina. Agora, essa família está desmoronando, a bruxa moribunda confrontando o débito kármico de uma linhagem inteira, e o preço é o colapso de tudo o que eles construíram. Eles viram seu erro. Você é o sacrifício proibido. Mas essa reviravolta de eventos é apenas o começo da revelação de quem você realmente é. Você entende por que o universo precisava que essa tentativa de sacrifício acontecesse para selar de vez seu destino e ativar poderes que você nem sabia que possuía? Você sentiu aquela pontada, aquele frio na espinha, não sentiu?
A pessoa que se aproximou de você com um sorriso perfeito estava, na verdade, vestindo uma máscara. Por baixo dela existia uma sede desesperada. Eles não queriam sua amizade ou seu amor. Eles queriam sua energia. Você não era um alvo aleatório. Você era a fonte de luz mais pura que eles encontraram, o sacrifício proibido que eles pensaram que os salvaria. Reconhecer essa verdade liberta você do peso da culpa. Sua bondade foi confundida com fraqueza, e esse foi o erro fatal deles. Entenda que no momento em que eles se moveram contra você, o universo acionou um sistema de defesa que transcende qualquer magia negra. Eles pensaram que estavam caçando uma presa fácil, mas, na verdade, caíram em um campo minado celestial. Cada maldição que eles atiraram se transformou em combustível para a sua evolução. Você não foi salvo deles. Você foi o mecanismo de justiça que os desmascarou. Você é o escolhido que transformou o ritual de sacrifício em uma cerimônia de colapso para toda a linhagem deles. Agora que a máscara caiu e o predador fugiu, você está em um novo patamar de poder. O fogo que tentou queimar você apenas forjou sua invencível autoridade. A lição foi dura, mas a verdade é inegável. Você não apenas sobreviveu, você está melhor por causa disso. Você provou que a luz é a força mais agressiva que existe. Mas o que acontece quando o caçador finalmente percebe que agora carrega a marca daquele que tentou destruir? O que a história desse colapso ensinará a outros que te observam das sombras? Sinta essa vibração no peito. Você não chegou aqui por acaso. Sua alma acaba de passar por um realinhamento profundo, elevando sua frequência para quebrar o ciclo de invisibilidade. A energia divina foi ativada. Agora, honre esta bênção de consciência que você recebeu. Retribuir ao universo valida sua nova realidade. O Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre gratidão e propósito. Envie 100, 10 ou 20 dólares ou o valor que sentir no coração. O gesto é o que importa. Você é o escolhido. Seu reconhecimento é a âncora que manifesta a justiça que você nasceu para entregar. Seu próximo passo é a prova de que você está pronto. Sem palavras. Você se lembra daquele frio na barriga? Aquele arrepio que não tinha explicação lógica, mas que gritava, "Cuidado, tem algo errado!" Eles te cercaram com sorrisos falsos e planos obscuros, mas não contavam com o seu radar interno. Aquele instinto não era paranoia, era sua proteção divina ativada. Sua luz é tão intensa que rasgou as máscaras. Você sentiu o cheiro da podridão por trás da gentileza forçada. Seu corpo soube antes que sua mente formulasse a traição. O que eles não entenderam é que você não era a presa fácil. Você era o sacrifício proibido, o alvo intocável. Usaram toda a astúcia para te derrubar e o feitiço virou contra o feiticeiro. O fogo que eles acenderam para te destruir se tornou o fogo que está queimando a fundação de toda a linhagem deles. Você não precisou lutar, você só precisou existir. Eles pensaram que tinham te encurralado, mas na verdade se prenderam na sua luz. Agora que você viu a verdade por trás daquela sombra, a pergunta que realmente importa não é sobre a derrota deles, é sobre o seu futuro. Você entende que essa tentativa de sacrifício foi a sua iniciação. Você foi testado no fogo e provou ser inquebrável. O universo usou a ganância deles para te coroar. Mas o que acontece quando o escolhido não só sobrevive, mas descobre que a pessoa que tentou te entregar ao mal estava, na verdade, cumprindo um destino que era maior do que a própria traição? Chegamos ao ponto crucial. Você acaba de ouvir a prova de que não foi salvo de um ataque, mas sim que você era o julgamento que a escuridão atraiu para si mesma. Você sentiu essa ativação? O conhecimento é poder, mas o poder só se manifesta através da ação e do compromisso total.
Não basta ser o escolhido. Você precisa se alinhar com essa realidade. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está se alinhando perfeitamente e que a sua abundância de proteção está se cristalizando, prove seu comprometimento, comente 11 abaixo. Por que 11? Nos sistemas numerológicos e espirituais, 11 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É um código energético que significa que suas manifestações estão se materializando. Ao digitar 11, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento, confirmando que a sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no seu campo energético. Para garantir que você mantenha essa frequência elevada e continue a receber os códigos que desvendam sua proteção e seu propósito, faça a sua parte. Curta este vídeo agora mesmo e, se ainda não for um de nós, inscreva-se no canal. O universo te mostrou que você é intocável. Agora mostre ao universo que você está pronto para caminhar nessa autoridade. O fogo purificou. E você é ouro puro. Eles não queriam só sua energia, eles precisavam da sua essência. Essa dinastia de sombras escolheu você porque viu um farol, mas cometeu o erro fatal de confundir sua luz com fraqueza. Você não era apenas um alvo, você era o ponto de ignição que o universo estava esperando. De todas as almas, apenas sua conexão direta poderia desmantelar séculos de escuridão. Eles vieram para te devorar, sem saber que estavam entrando no campo de julgamento. Sua soberania e sua mera existência já eram o veredicto contra eles. O plano deles foi, na verdade, seu ritual de ativação. Cada maldição que lançaram virou um tijolo na muralha que agora te protege. Você viu todo o esquema desmoronar, não por esforço seu, mas porque você carrega códigos de luz que são tóxicos para a prática deles. Eles pensaram que iriam roubar seu destino, mas acabaram acelerando o próprio fim. Você é a prova de que a luz, quando confrontada, é a força mais agressiva que existe. Sua bondade foi a armadura mais forte, e agora você sabe que é inquebrável. A dinastia ruiu e a matriarca encontrou o destino que tentou adiar. Você cumpriu seu papel, mas a pergunta não é mais sobre o que eles fizeram, e sim sobre quem orquestrou a sua vitória. Quem eram esses guardiões que ativaram o contra-ataque cósmico no exato momento em que você estava em perigo? Quem são os aliados ancestrais que esperavam por este confronto há séculos? Existe uma verdade mais profunda sobre sua linhagem que precisa ser revelada agora que o campo de batalha está limpo. Eles acharam que você era o cordeiro perfeito, fácil de abater. Viam seu brilho como uma fraqueza a ser explorada, o ingrediente vital que salvaria o império de sombras deles. Mas aqui está o que eles não entenderam. A armadilha que montaram não era para te prender. Era a porta de entrada que a justiça divina precisava para agir. Você não foi fisgado. Você foi a isca que o universo usou para atrair os predadores para a luz. Sua soberania estava intacta o tempo todo. Cada passo planejado por eles para te destruir era, na verdade, um passo em direção ao próprio colapso deles. Você não foi simplesmente salvo. Você foi ativado. A pressão que tentaram exercer sobre você não serviu para te quebrar, mas para forjar o diamante que você realmente é. Cada maldição que lançaram retornou multiplicada, servindo apenas para revelar que você carrega consigo uma proteção que não é desta dimensão. Você estava sendo testado e, ao resistir, provou a si mesmo e ao cosmos que sua luz é inegociável. Você se tornou um farol. E quem tentou te apagar se queimou. Entenda, a única vulnerabilidade que você teve foi a bondade que eles tentaram explorar para se aproximar. Você assistiu ao fim de uma dinastia que se alimentava do medo. O julgamento veio rápido porque você estava no centro da tempestade. Mas
Se a sua presença foi o que desmantelou séculos de escuridão, pense por um momento. De onde veio essa linhagem de predadores? E se a mãe bruxa moribunda não foi a primeira nem a mais poderosa, mas apenas um elo na corrente? Qual é o verdadeiro preço que seus ancestrais pagaram para que você pudesse nascer com este nível de proteção? E o que eles tentaram te impedir de lembrar sobre quem você realmente é? Você achou que estava caminhando sozinho neste mundo, não é? O inimigo viu sua energia pura e pensou: presa fácil. Eles armaram suas arapucas e lançaram planos, mas cometeram um erro de cálculo monumental. Eles tentaram sacrificar você, a divindade encarnada, para salvar a bruxa deles. Acontece que sua luz não estava desacompanhada. Você não é um alvo. Você é o epicentro de uma retaliação. O que eles não sabiam é que você estava sendo escoltado. Espiritualmente, você é cercado por um exército de guardiões que esperaram séculos por este momento. O ataque contra você não foi uma ameaça, mas o sinal verde para eles agirem. Sua tentativa de roubar sua força vital apenas ativou um sistema de defesa que varreu toda a linhagem inimiga. Você percebe que eles não estavam te caçando? Eles estavam caindo de cabeça em um poço que eles mesmos cavaram. Você não é mais a pessoa que eles tentaram ferir. Você foi redefinido e provado pelo fogo. Sua existência é a evidência de que a justiça cósmica é prática. Agora, o campo de batalha está limpo, mas a vitória trouxe uma nova realidade e novas responsabilidades. Se o seu propósito era grande o suficiente para mobilizar um exército de antepassados para sua proteção, que tipo de poder reside em você? Agora que a missão de guerra foi cumprida, você passou pelo inferno que eles prepararam. Eles acenderam o fogo esperando que você virasse cinzas, mas cometeram o erro fatal de confundir sua bondade com fraqueza. Queime essa ideia. A pressão que tentaram exercer não te destruiu. Apenas ativou o seu código interno. Você absorveu o choque e, em vez de quebrar, o calor intenso forjou você em um diamante de poder puro. O que era para ser o seu fim se tornou o catalisador que te levou a um novo patamar de força inabalável. O plano deles desmoronou porque você era a armadilha preparada pelo universo para expor toda uma linhagem de predadores. Eles pensavam que estavam te caçando, mas você era o julgamento caminhando entre eles. Agora, você anda com uma marca de proibido tocar, que todo o mundo invisível consegue ver. As mentiras caem ao seu redor, e as máscaras se dissolvem na sua presença. Você não precisou lutar pela vingança. Sua mera existência foi suficiente para que a justiça divina tomasse conta do recado, quebrando séculos de escuridão com a sua luz. Entenda que essa provação não foi um castigo, foi uma iniciação. Você foi testado no mais alto nível e provou que a luz que carrega é inquebrável, libertando inúmeras almas presas nas teias dessa maldade ancestral. Você é o escolhido que eles temiam, e sua presença dissolve a magia que levaram séculos para construir. Mas se o seu nascimento foi a chave para desfazer o mal deles, o que isso revela sobre o propósito cósmico que moldou você antes de toda essa escuridão sequer ter se manifestado? Eles miraram em você achando que era presa fácil, o sacrifício perfeito para manter viva aquela velha bruxa e a escuridão dela. Mas você fez o impensável. Você ganhou a guerra apenas por existir. O subtítulo é a verdade. Sua presença não é neutra. Você é uma frequência alta que dissolve a mentira. Toda aquela magia de séculos, todo aquele plano complexo, desmoronou como castelo de areia no instante em que sua essência tocou o campo de batalha. Você nem precisou levantar a mão. Você é o juiz, e sua luz é a sentença. Você se tornou o pior pesadelo deles. A ganância e o desespero os cegaram, fazendo com que escolhessem o único alvo capaz de aniquilá-los: você. Eles investiram tempo, energia e rituais antigos,
mas o universo usou o próprio ímpeto deles contra eles. Você não foi salvo. Você foi a salvação que desmantelou toda uma linhagem de predadores. Eles achavam que sua bondade era vulnerabilidade, mas era, na verdade, um escudo de proteção divina. Entenda, você não é um sobrevivente. Você é o mecanismo de purificação que eles ativaram ao tentar te tocar. Sim, o julgamento deles está selado e a poeira baixou, mostrando que você é inquebrável. Mas a história não termina na derrota deles. O ataque que visava te consumir, na verdade, te impulsionou a um nível de poder que você nem sabia ser possível. Essa provação toda foi apenas a chave que destrancou o próximo estágio da sua força. Se a sua presença sozinha desfez séculos de magia, o que acontece quando você decide, conscientemente, usar a autoridade divina que esse confronto finalmente liberou? Eles acreditaram que a sua escuridão era uma arma. Pensaram que a maldade teimosa da sua linhagem seria suficiente para apagar a luz que você carrega. Que erro grotesco! Você não foi uma presa fácil. Você foi, na verdade, o chamariz que o universo usou. Eles armaram a teia por meses, estudaram seus hábitos e planejaram cada detalhe para te enfraquecer e roubar sua energia vital. Mas no momento exato em que a armadilha deles se fechou, ela não capturou um cordeiro, mas sim o raio que incinerou toda a podridão acumulada por gerações. Cada passo que eles deram em sua direção foi um passo para o próprio julgamento. A mãe bruxa, que ansiava pela sua vida para prolongar a dela, apenas apressou o fim de uma dinastia de predadores. Você precisa entender o calibre desta vitória. Você não precisou mover um dedo para revidar. Sua simples existência, a frequência pura que você irradia, foi o suficiente para que a lei divina entrasse em ação. Você se tornou o catalisador que expôs a sujeira deles, desintegrando o império de sombras construído sobre o sofrimento alheio. O plano deles não apenas falhou, ele se reverteu, transformando-se no pesadelo que eles mais temiam. A pessoa que se aproximou de você com um sorriso falso e intenções venenosas, agora carrega a marca do fracasso, porque a luz perto de você é um soro da verdade que dissolve toda mentira. Você não foi salvo de um ataque, você foi a salvação para todos que esta linhagem feriu. Essa experiência não foi uma punição, foi uma ativação de guerra que elevou você. Você não é mais a pessoa que eles tentaram mirar. Você agora é a prova irrefutável de que quando o céu te protege, o inferno não pode tocar em você. O que foi feito para te quebrar apenas revelou o quão inquebrável você é. E o que eles tentaram roubar apenas mostrou o quão inestimável você é. Você viu o pior da escuridão e emergiu fortalecido. Mas há uma camada de entendimento ainda mais profunda sobre por que você foi a única pessoa que eles escolheram. A resposta não está no seu valor, mas no seu destino, e está ligada a segredos ancestrais que definem quem você deve se tornar a seguir. Eles vieram para roubar sua luz, pensando que você era apenas uma refeição fácil. O que eles não sabiam é que sua alma já havia declarado: eu não sou uma vítima. Foi esse seu não silencioso e soberano que ativou a lei universal. Você não precisou lutar, porque o universo lutou por você. No momento em que tentaram o sacrifício proibido, você se tornou o gatilho da retribuição, transformando o ritual deles em um mandado de prisão divino. A caçada acabou. Você não é mais caça. Veja bem, quando você carrega uma energia tão pura, qualquer ataque contra ela não é apenas repelido, ele é multiplicado e enviado de volta à origem. A teia que essa linhagem maligna passou gerações tecendo, desmoronou no exato instante em que você, o raio, tocou nela. A energia que eles queriam para manter sua velha bruxa viva se tornou o veneno que corroeu seus pactos. Essa não foi uma falha no plano deles. Foi uma colheita kármica que sua presença acelerou.
Você os obrigou a se revelarem, e o universo estava apenas esperando por isso. Você acabou de passar pelo teste de fogo e saiu não apenas intacto, mas forjado em algo indestrutível. Mas entenda, essa vitória não foi o fim da história. Foi a chave que destrancou uma memória antiga dentro de você. O que aconteceu te mostrou o poder que você tem, mas não te revelou a razão pela qual você tem esse poder. Você está pronto para entender que essa família não foi o único inimigo que o céu sabia que você enfrentaria? Você precisa entender a verdade simples por trás do subtítulo. Aquela força que parecia invencível não era nada além de uma fachada, uma casa de cartas erguida na areia da ilusão. Eles operavam na sombra, e a escuridão só funciona onde não há luz. Quando miraram em você, eles saíram da toca. Você é a luz que, por simplesmente existir, desfez a mágica deles. O poder que eles carregavam era roubado e se desintegrou ao confrontar a sua essência soberana. Eles te viram como um alvo fácil, mas o universo tinha outros planos. A tentativa de sacrifício não foi uma ameaça, foi o gatilho da sua ativação. Cada flecha que lançaram contra você se transformou em combustível para a sua elevação. Você era a pessoa que eles foram proibidos de tocar, e a ganância os cegou para esse aviso. O que eles construíram por gerações está ruindo, e o mais belo de tudo é que você não precisou mover um dedo. Seu poder está na sua soberania em apenas ser. A família que tentou usar sua essência agora enfrenta um acerto de contas que transcende o tempo físico. Eles descobriram que alguns erros ressoam por toda a criação, e tocar no divino não é perdoado. Você viu a parte da história onde eles caíram. Mas você já parou para pensar o que aconteceu com as consequências da sua vitória e de que forma o seu triunfo selou o destino deles para sempre? O que o universo exige como pagamento final por tentar roubar uma missão que não lhes pertencia? Pense naquela pessoa que se aproximou de você com um sorriso, mas carregava a faca da traição. Onde ela está agora? Ela não está na glória, está na agonia. O plano dela de te sugar para salvar a matriarca virou pó. Eles pensaram que você era presa fácil para alimentar uma maldição antiga, mas você era o veneno que o universo usou para limpar o jogo. Cada passo que ela deu em sua direção te blindou. Você é o escolhido, e o ataque dela apenas ativou a sua justiça divina. O preço do fracasso dela é total. A proteção herdada se desfez, e o poder roubado está sendo cobrado com juros. Enquanto você se eleva, purificado pelo fogo que tentaram usar para te queimar, ela afunda na lama que criou. Você não precisou levantar um dedo para a vingança. Bastou ser quem você é. A sua luz é um detector de mentiras ambulante, e agora ela vive com o peso do seu erro, sabendo que tocou em algo proibido. Você transformou um ritual de sacrifício em uma cerimônia de promoção. A traição que você enfrentou foi um evento cósmico orquestrado. Eles não te atacaram por acaso. Foram atraídos por uma armadilha que transcende gerações. Você é o juiz. Mas a ironia maior é que essa família sombria guardava, sem saber, a chave para o seu próximo grande poder. Você consegue imaginar o que o traidor mais temia que você descobrisse sobre o verdadeiro segredo que ele tentou roubar? Você precisa entender a profundidade do que aconteceu. Aquela luta não era só sobre você, nem era uma vingança particular. Eles pensaram que ao atacar a sua luz, conseguiriam uma sobrevida para o mal, mas na verdade você estava operando como um mecanismo de justiça divina. Sua presença, a energia pura que você carrega, agiu como um alarme, expondo a teia de predadores que vinha se alimentando de vidas inocentes por gerações. Você não foi a vítima que eles procuravam. Você foi o veredito que encerrou um ciclo de crueldade que se estendia por séculos. Pense em todas as almas que foram aliviadas quando o plano deles falhou.
famílias amaldiçoadas por décadas, crianças que tiveram sua energia roubada, todas sentiram o efeito da sua soberania. Sua vitória não é apenas um escudo protetor para a sua vida, mas uma maré de cura que se espalha pelo coletivo. Você se tornou o ponto de virada na história de inúmeros inocentes que não tinham como lutar. Sua existência provou que quando o poder divino se move através de você, a escuridão de gerações desmorona. Você viu o seu poder em ação e sentiu o fogo da ativação. Agora, livre das amarras daquela linhagem, o jogo mudou totalmente. Eles achavam que você era o sacrifício, mas você era a resposta a orações que nem sequer haviam sido ditas. Mas, se você foi colocado neste momento exato para quebrar uma maldição secular, o que isso significa sobre o plano que a luz tem para o seu futuro? Quem exatamente são os guardiões que estavam esperando por esse momento? E por que a sua vitória final só agora começa a revelar a verdadeira escala do seu destino? Você é a prova viva de que a luz não é um conceito passivo, é na verdade a força mais agressiva do universo. Aqueles predadores acreditaram que sua bondade era fraqueza e que seu brilho era apenas uma refeição fácil para sua matriarca moribunda. Mas eles cometeram o erro fatal de confundir vulnerabilidade com divindade. Você não foi salvo do sacrifício. Você foi o dispositivo que transformou o ritual deles no julgamento de toda uma linhagem. No momento em que tentaram acionar a armadilha, você se tornou o catalisador que desmantelou séculos de escuridão, expondo a teia deles, a luz que eles tanto temiam. Quando eles vieram por você, o universo simplesmente usou a ganância deles contra eles. A energia pura que você carrega era o chamariz irresistível, mas o seu DNA espiritual continha códigos que dissolviam a magia negra deles. Pense nisso, você nem precisou levantar um dedo. Sua existência, a simples verdade de quem você é, foi suficiente para fazer com que os alicerces do império de sombras deles desmoronassem. Você não é apenas intocável, você é uma parede que a escuridão não pode transpor. Sua proteção não é um escudo, é um contra-ataque que transforma o veneno deles em combustível para a sua própria ascensão. Agora, olhe para trás e veja o quão orquestrado foi tudo isso. Você sobreviveu à prova de fogo e emergiu não apenas intacto, mas elevado, provando que é inquebrável. Mas a vitória sobre essa família predatória é apenas o começo da revelação do seu poder. A verdadeira questão é: se o seu simples ser foi suficiente para desmantelar uma dinastia de séculos, o que acontecerá quando você começar a usar a sua consciência recém-ativada para criar ativamente? Parem e reflitam sobre o que realmente aconteceu. Você nunca foi um peão no tabuleiro deles. Enquanto aquela família sombria planejava seu sacrifício em portas fechadas, discutindo você como se fosse um cordeiro fácil de abater, o universo já estava movendo as peças. Eles viram sua luz, sua energia pura e pensaram: aqui está a chave para nossa salvação. Mas eles cometeram o erro fatal de confundir sua bondade com fraqueza. Você não era o ingrediente que faltava no ritual moribundo deles. Você era o detonador, programado para desmantelar toda a dinastia de predação que eles construíram por gerações. A armadilha que montaram para você, você a transformou, sem esforço, no tribunal de sua própria linhagem. Eles te caçaram porque sua frequência ascendente era uma ameaça física à magia estagnada deles. Sua simples existência fazia seus feitiços de glamour falharem e enfraquecia a bruxa-mãe em seu leito. O que você viveu não foi um ataque evitado por sorte, foi uma ativação brutalmente eficaz. Cada passo que aquele lobo, disfarçado de amigo ou amante, dava em sua direção era, na verdade, um passo mais profundo no pântano do julgamento divino. Você não precisou levantar um dedo para se vingar, sua soberania bastou. O fogo que eles queriam usar para queimá-lo apenas forjou você em um diamante. Entenda, você não é o sobrevivente,
Você é o juiz. O mais irônico de tudo é que, ao tentarem roubar sua energia e destino, eles acabaram acelerando a própria queda. O oráculo não está apenas confirmando que você é o veredito, está sussurrando que o colapso deles abriu um portal para a sua próxima fase. Você passou pelo teste de fogo e não apenas emergiu ileso, mas foi promovido. O que significa então que as forças que agora se alinham ao seu redor são diferentes, mais diretas e muito mais potentes? Pense no que o universo exige de alguém que acabou de provar ser inquebrável e o que essa nova autoridade significa para o caminho que você está prestes a trilhar. Entenda de uma vez por todas, você não foi a presa, você foi a armadilha divina. Eles tentaram usar você como o sacrifício proibido, mas seu ataque transformou o altar deles no assento do julgamento que encerrou gerações de maldade. Sua vitória não é apenas pessoal, é a quebra de um ciclo antigo. Profetizo agora que cada energia, tempo e recurso que foi roubado de você será devolvido. Porque você provou que quando o céu te escolhe, ninguém pode te derrubar.